O fundo imobiliário Kiso 11, que custa só R$ 7,00, vale a pena? É isso que as mais de 146 mil negociações diárias nos fazem refletir. Será se tem muita gente comprando porque o fundo é realmente bom ou porque ele é barato? É isso que a gente vai falar nesse vídeo hoje. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao meu canal novamente. Pra gente começar a falar de Kiso 11, a gente primeiro precisa entender o que esse fundo faz para saber de onde que vem os rendimentos, né, e ter uma visão mais crítica nas análises que a gente for fazer. A princípio, então, quando a gente abre aqui o Funds Explorer, que é um site de analisar fundos imobiliários, a gente já vê aqui na descrição dele que o Kiso 11 é um fundo de fundos, né, ou seja, é um FI que investe em outros fundos imobiliários. Esses FIs de fundos são FIs que têm um gestor por trás deles e esse gestor cria uma carteira completa de fundos imobiliários. E aí eles investem o dinheiro dos cotistas dessa carteira e aí os rendimentos que vêm ali daquela carteira de fundos imobiliários que o gestor escolheu, o fundo recebe esses rendimentos e depois repassa para os cotistas com desconto das taxas de fundo, taxas de administração e outras taxas que qualquer fundo pode ter. Então, basicamente, quando você investe em um FI de fundos, você está deixando a decisão de escolher o seu fundo imobiliário para o gestor e aí o gestor escolhe e você recebe ali o rendimento geral da carteira que ele escolheu, descontado das taxas do fundo. Esses fundos de fundos, eles geralmente são indicados para pessoas que ainda não sabem escolher o melhor fundo imobiliário e querem ter um gestor ali escolhendo para elas. Tem gente que não tem tempo de escolher, né, e quer ter um gestor ali fazendo a escolha. Então, esses FIs de fundos, eles são ideais nessa parte, porque aí, nesse caso, né, o gestor cria a carteira, você só compra uma cota ali e recebe um rendimento que é referente àquela carteira completa de fundos imobiliários. Dessa forma, quando a gente está falando de setor de fundos imobiliários, os FIs de fundos, eles costumam ter uma segurança maior no quesito ali de variações, né, porque eles não têm só shoppings, eles não têm só galpões, eles não têm só papel. Então, se dá problema em algum setor, ele tem outros setores ali para gerar rendimentos para eles, o que torna esse fundo um fundo mais seguro aí que a maioria dos outros fundos imobiliários. Então, a gente não vai falar muito de setor nesse vídeo porque não faz muito sentido. Afinal, ele tem uma carteira com vários setores diferentes. E já que a gente não vai falar de setor, vamos abrir aqui então o Funds Explorer novamente para verificar as características desse fundo. A primeira coisa que a gente vê aqui, ó, é a liquidez diária, né? A quantidade de negociações que esse fundo tem no dia, que é 143.395. Essa quantidade diária aqui de negociações vezes o valor do fundo, né, vezes 7,56, dá um total aí de R$ 1 milhão que é negociado diariamente aí de compras desse fundo imobiliário na bolsa de valores. Então é um fundo imobiliário bem líquido, você não vai ter muitos problemas de vender as suas cotas quando você comprar ele. Quanto a isso, você pode ficar tranquilo. No quesito de dividendo aqui, a gente pode ver que o dividendo do último mês foi um dividendo bem grandinho, né, um dividendo aí bem gordinho para a média de dividendos que a gente está tendo na bolsa de valores. Mas como o dividendo do último mês não quer dizer nada, a gente precisa olhar a média histórica para ver ao longo do tempo o quanto esse fundo pagou, né, se ele vem sendo constante ou não. Se a gente for olhar aqui a média histórica dele, olha só, esse dividendo maiorzinho aqui, né, que foi um dividendo grandinho, foi um período específico aí somente do último mês de junho, né? Ao longo do tempo aqui ele vem crescendo o dividendo, mas a média dele tá aqui em média 0,85% ao mês, ó. Esses 1,31% aqui não são constantes todo mês, né? Foi uma exceção aí e a gente vai ter que ver como esse fundo vai se comportar ao longo do tempo. Mas por enquanto essa não é a média de rendimentos dele. A média tá aqui em 0,85 mais ou menos. Tanto é que se a gente pegar aqui a média de 12 meses, né, ó, 10,65% ao ano. Dividindo isso aqui por 12, ó, 10,65 dividido por 12, a gente tem aí 0,88% de média ao mês de rendimentos isentos de imposto de renda. Então é uma média bem ok até para fundos imobiliários. Tem fundo imobiliário de papel pagando mais que isso? Com certeza tem, mas como o Kiso 11 não é um fundo imobiliário de papel e sim um fundo que investe numa carteira geral, né, ele não vai ter rendimentos iguais aos de papel, que é só papel que está pagando muito por conta da taxa Selic. Já esse negócio de fundo imobiliário de papel pagando muito vai reduzir também. Então, assim, impossível ele pagar mais que fundos de papel, sabe? Quando a gente fala de valor do fundo, né, hoje esse fundo aqui ele tá valendo R$ 7,56, então é um valor aí bem acessível, bem prático para você comprar. Dá para usar as sobras ali dos investimentos para comprar Kiso 11 e aí o valor patrimonial dele é de R$ 9,00. Então, hoje esse fundo imobiliário tem valor patrimonial de 9, mas está sendo negociado por 7,50, né? Ou seja, você tá comprando ali um bombom de R$ 9,00 por 7,56. Então ele tá até barato. P sobre VP dele tá 0,84. De acordo com os dados gerais, né, e o objetivo desse fundo, a gente consegue ver aqui no site do Funds Explorer que esse fundo ele tem como objetivo seguir a carteira teórica do índice de referência Suno 30, né, que é um índice que aquela casa de análises, a Suno, ela faz. Então, basicamente, a Suno lança aquele índice lá de fundos imobiliários e aí eles criaram um fundo que replica aquilo. Então, esse
fundo vai ser nada mais, nada menos que uma replicação aí do índice que os analistas da Suno criaram lá de 30 fundos imobiliários. Esse índice ele pode ser acessado aqui pelo site da Suno, né? Então, ó, você pode olhar aqui todos os fundos imobiliários que estão dentro desse índice aqui para vocês. Então, tem sim fundo imobiliário bancário, de galpão, de escritório, de CRI, de shoppings, enfim, tem fundos aí de diferentes setores. A gente pode ver mais no relatório desse fundo, vou abrir para vocês, aqui no gráfico dele, ó, que a maioria de setor que ele tem é o setor de papel, né? 37%. Depois o setor de papel passa aqui para o setor de galpões, shoppings, híbrido e em menores partes aqui varejo, educação e lajes corporativas, que são aí os 3 setores que eu não gosto, né? Porque todo mundo sabe que são um dos piores setores aí. Enfim, minha visão tá muito parecida aqui com o do Suno 30. Tem aí maioria em papel, galpão, shopping e híbrido. Híbrido eu não tenho muito. Mas enfim, o que a gente consegue ver é que esse fundo ele tem uma estratégia de trazer o maior dividendo possível para os investidores, porque afinal hoje a maior porcentagem dele está em papel e papel é justamente o tipo de fundo imobiliário que mais está pagando rendimento mensal. Então a preocupação deles é trazer aí uma boa renda mensal com fundos imobiliários. Acredito que isso pode mudar quando abaixar a taxa Selic e tal. E aí a parte aqui de galpões reforça ainda mais essa ideia, que é um setor aí mais seguro, vamos dizer assim, que o de papel, porque corrige da inflação e tudo mais, mas que tem também um dos melhores dividendos. Então, ele tem aí as maiores porcentagens deles nas classes de ativos que estão pagando mais rendimento, o que tem agradado bastante os investidores desse fundo. Se eu fosse parar para resumir o KISS 11 hoje, seria que ele é basicamente uma carteira recomendada da Suno em forma de fundo imobiliário. Para o investidor que tem preguiça de ficar comprando vários fundos diferentes, ele pode ir lá, comprar o KISS 11 e aí ter a carteira inteira em um fundo só. É basicamente isso, sabe? Ele não traz nada de novo e de revolucionário. Ele é só um fundo que replica a carteira da Suno. A minha opinião geral sobre o KISS 11 é que hoje eu não acho ele um fundo imobiliário interessante, pelo menos para mim não, porque ele não faz o meu perfil de investidor. Afinal, eu gosto de escolher cada fundo imobiliário que eu for investir. E caso eu queira utilizar a carteira Suno 30, né, a carteira da Suno, eu não preciso comprar o KISS 11, eu posso comprar lá os fundos imobiliários separados e aí evitar de ter que dar aquela taxinha ali de rendimento para o fundo imobiliário, que acontece exatamente no KISS 11. Basicamente, quem opta por investir nesse fundo, né, tem uma taxa de administração sobre os rendimentos aí de 0,65%. É uma taxa até bem baixa, né, por menos de 1% do seu rendimento, mas acaba que você vai dar uma taxinha aí para o fundo. Então, na minha opinião, para o investidor que já sabe investir, que já está com investimento tudo pronto ali, não faz muito sentido investir em KISS 11, porque você pode muito bem comprar o fundo imobiliário separado. Eu acho que ele é só para aquela pessoa que não quer mesmo ter trabalho de ficar escolhendo fundo imobiliário, aí ela vai de KISS 11. Questão de escolha. Ele não é um fundo imobiliário ruim, mas ele não é o fundo imobiliário indicado para todas as pessoas. Ele tem um público muito específico para ele, e se você não é esse público específico, eu não vejo por que você investir nele. Fechou? Esse foi o meu vídeo de análise de KISS 11. Me conta aqui nos comentários agora o que você achou dessa análise, o que você acha de KISS 11, você tem esse fundo imobiliário em carteira, e deixa o seu like aqui nesse vídeo se você gostou, se inscreve no canal e compartilha com seu amigo para ele entender também o que é esse fundo imobiliário. Fechou? Um grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo e até mais.